Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O apóstolo Paulo faz uma afirmação extraordinária. Ele disse: o ministério da morte, uma clara referência à lei de Moisés, e disse: revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a glória do seu rosto. E aqui ele está dando o exemplo de uma das manifestações mais fortes que nós temos no Velho Testamento, da glória de Deus na vida de alguém. A Bíblia diz em Êxodo 34 que quando Moisés desceu do monte, ele não sabia que o seu rosto brilhava. E quando ele vem a público com o seu rosto brilhando, os israelitas ficaram com medo, receosos, assustados. Ele precisou acalmá-los antes de poder falar a palavra de Deus a eles. Eu não sei você, mas desde criança, quando eu li esse texto, eu ficava pensando: uau! Eu ficava imaginando que seria vir a público com uma manifestação da glória de Deus como essa, podendo brilhar. Em janeiro de 1992, eu tive uma pequena experiência que me fez pensar um pouquinho mais no que é dar uma brilhadinha. Até porque eu sempre olhava essa experiência de Moisés e pensava: um dia eu quero dar uma brilhadinha. Não precisava ser isso tudo que ele provou, mas pelo menos uma brilhadinha. Em janeiro de 92, eu estava com um grupo de irmãos pregando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E eu não sei você, eu acho que Angra dos Reis é uma das partes mais belas desse litoral, dessa costa que nós temos no Brasil. E nós fomos para lá, e quando chegamos, descobrimos que os irmãos que nós iríamos servir, eles eram de um regime um pouquinho mais jogo duro. Eu brinco que era daquelas igrejas tipo Talibã, só faltava usar a burca. E eles tinham algumas convicções um pouco diferentes das nossas. Eles, por exemplo, acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio, e que nós, os crentes, não podíamos usar, que era pecado. E quando nós chegamos lá, em vez de simplesmente disputar a doutrina, porque às vezes nós perdemos tempo demais brigando pelo que não precisa brigar, nós decidimos andar em amor e servir aqueles irmãos sem disputar em torno daquilo. Apesar do coração doer, a gente olhar para aquela praia e dizer: Deus do céu. Foram 10 dias, irmão. Nós não estamos falando do sofrimento de 1 ou 2 dias, foram 10 dias. Mas a gente decidiu andar em amor e respeitar aquela convicção, concordando ou não, que aqueles irmãos tinham. E depois de 10 dias de sacrifício, eu me lembro que finalmente, a última noite antes de ir embora, nós não tínhamos culto, não tinha lugar nenhum para ministrar. E eu lembro que eu falei para aquele grupo de irmãos que nós estávamos juntos, falei: a gente podia ir na praia pelo menos de noite para orar. Já que eles acreditam que não é para nadar, se a gente for de noite, sem sol, sem ninguém lá, e buscar Deus, não deve ser nada de errado. E a turma se animou: então vamos para um tempo de oração. E lá fomos nós para uma dessas praias. E quando a gente estava orando lá, eu lembro que era uma noite assim bem escura, a gente não via lua, não via estrelas. Enquanto nós estávamos orando na praia, teve um momento que eu falei para o resto do grupo, nós estávamos em 5, falei: gente, eu não sei vocês, mas eu não estou aguentando de calor, então eu vou orar dentro d'água. E é completamente diferente de nadar, você vai concordar comigo. Então fui para dentro d'água. Angra dos Reis é um piscinão, é uma baía, um mar sem ondas. E aquela areia fininha, né, sem buraco. A gente, mesmo estando tão escuro, não enxergando nada, eu fui entrando na água até ela chegar mais ou menos na cintura. E estou ali, de fato, orando, e orando para valer. Mas era muita unção, moço, eu não aguentei a glória. Eu acabei caindo no poder de Deus. Aí eu comecei a boiar naquela água, falando em línguas, buscando a Deus. E os outros irmãos que me viram naquela oração refrescante,
resolveram me acompanhar e orar comigo dentro d'água. Na verdade, dos 5 nós estávamos, só um ficou do lado de fora, pastor Harold, lá da comunidade de Via de Guarapuava. Os demais entraram, né? E nós começamos a orar, e a gente estava ali próximo um do outro, orando mesmo. E eu lembro que de repente um deles olha para mim e ele pergunta: o que é que está acontecendo com a sua perna? Eu falei: por quê? Ele diz: olhe você mesmo. E quando eu olhei minhas 2 pernas dentro d'água, pareciam 2 lanternas, elas estavam acesas. Eu achei um negócio estranho, e eu coloquei a mão dentro d'água e fui tocar minha coxa, minha perna, para ver o que é que estava acontecendo. E quando eu toquei a mão dentro d'água, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Irmão, pensa numa parada diferente. Eu falei: gente, eu não sei o que está rolando, mas a hora que eu olho, todo mundo está de perna acesa. Eu falei: vocês também? Todo mundo via todo mundo. Eu lembro que nós gritamos para o Harold, que estava do lado de fora: você está vendo algo diferente? Ele dizia: daqui parece que a perna de você está acesa. E a gente ficou empolgado com aquilo, até que daqui a pouco Deus acendeu um fogo dentro d'água. A gente tinha um rapaz novo convertido, hoje é um pastor, Luiz Fernando. Ele estava conosco. Pensa no cara, quando nós estávamos chegando lá para orar, ele estava contando as experiências que ele teve antes do encontro com Cristo. E ele se afundou tanto nas drogas que eu comecei a perguntar: o que é que você usou, que não usou, que alucinava mais do que não. E eu lembro que quando nós chegamos lá, ele estava falando do tal do chá de cogumelo. Mas de repente ele falou: não gosto mais de falar dessas coisas, Deus mudou minha vida, deixa para lá. Eu falei: amém, deixa para lá. E nós começamos a orar. Mas quando a perna da gente acendeu depois aquele fogo, Luiz Fernando virou o resto da noite gritando: Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Pensa numa noite inesquecível. Eu nunca vi isso acontecer antes, eu nunca vi acontecer depois, foi só aquele dia. Agora, irmão, com aquela brilhadinha, mesmo que foi na perna apenas, mesmo que sem muito público, ainda que de noite, né, uma noite dessas escura, que não era difícil perceber, eu fico tentando imaginar o que foi Moisés aparecer. E quem conhece a região, seja estando pessoalmente lá olhando as fotos, você sabe que aquele chão, aquele solo próximo ao Sinai, aquilo é tão claro, irmão, que reflete a luz do sol. Moisés não desceria do alto Sinai durante a noite, porque isso seria algo muito difícil, inviável para aqueles dias e para aquela época, ainda mais para quem está descendo com 2 tábuas do testemunho. Então eu tenho certeza que Moisés se apresenta de dia. Ele está num ambiente claro e todo mundo enxerga aquele rosto brilhando. Irmão, não tem como olhar para isso e não pensar que foi uma manifestação especial, extraordinária. É lógico que quando a gente lê esse texto, dá para empolgar só de imaginar o que dizer viver uma experiência dessa. Mas o esforço do apóstolo Paulo nesse texto é apresentar para mim e para você uma visão de que há uma glória maior do que a de Moisés. E essa glória está à nossa disposição. Olha as expressões que ele usa no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito. Versículo 9: muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10, ele fala da atual sobre excelente glória. E no 11 ele diz: se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Repetidas vezes ele está falando de uma glória a minha e a sua disposição maior do que a glória de Moisés. Em outras palavras, se o que a gente imagina que aconteceu com ele, a gente não tem o retrato, o registro visual, mas só de imaginar a descrição já é empolgante. A pergunta é: o quanto eu e você não deveríamos nos empolgar com a glória que está à nossa disposição? Agora, o problema é que há uma diferença entre a glória de Moisés e a nossa. E a diferença não é apenas que a nossa vem em maior proporção. Quando a gente olha para esse texto honestamente, a gente reconhece que a glória de Moisés era uma glória exterior. O brilho se manifestava de forma física, visível no rosto dele. Mas a atual glória, da qual a Bíblia fala que é maior, ela não é necessariamente exterior, ela não é necessariamente visível. A Bíblia está falando de uma glória interior. Essa é a diferença básica entre a glória de Moisés e a nossa. Não apenas que a nossa vem em maior proporção, mas a dele era exterior, a nossa é interior. Agora, quando a gente olha para a glória de Moisés, a Bíblia diz que ela era desvanecente. Em outras palavras, passageira. Ela não durava, ela não permanecia. E quando você lê tanto o Êxodo 34, como se você continua lendo o capítulo 3 aqui da carta de Paulo aos Coríntios, você descobre que Moisés, ele precisava de tempos em tempos
voltar no lugar da presença de Deus para dar um refil, uma recarga de glória, porque aquela glória sumia, ela não era permanente. Agora, a diferença entre a nossa glória e a dele é que a nossa não apenas é permanente, mas ela ainda é transformadora e progressiva. Se você olhar o versículo 18, que nós não lemos aí, de 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Eu imagino uma escada, você subindo degraus de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo seu Espírito. O que eu e você precisamos enxergar é que quando a Bíblia fala de algo tão mais glorioso que o de Moisés, no entanto, coloca essa ênfase do lado de dentro em vez do lado de fora, a gente não consegue ter a mesma capacidade de empolgação com aquilo que é interior, como a gente manifesta com aquilo que é exterior. Irmão, eu sei o quanto eu me empolguei aquela noite. Não foi só o nosso colega novo convertido gritando: Jesus, é melhor que chá de cogumelo. A gente ficava olhando para aquilo, passei a acreditar. Que coisa é essa? Que experiência é essa? O que é a perna da gente acesa dentro da água? O que é um fogo aceso dentro da água? Porque a gente tem essa inclinação a empolgar com aquilo que é exterior, com aquilo que é visível. Mas, quando Deus fala de coisas que estão do lado de dentro, a gente muitas vezes não consegue ter a mesma empolgação. Ainda que Ele esteja dizendo que essa glória interior é maior, vem muito maior proporção do que aquela que Moisés experimentou do lado de fora. E a pergunta a ser feita é: será que isso é o que acontece de vez em quando ou só com algum de nós? Na verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que esse problema de dar mais valor ao que é exterior do que o que é interior é generalizado e não é de hoje. E eu percebo que a palavra de Deus tenta mostrar para mim e para você que o foco só naquilo que é exterior é errado. Por exemplo, quando a gente olha para a expectativa que as pessoas tinham com a vinda de Jesus, é muito importante a gente lembrar isso. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Marcos capítulo 1, verso 15 diz que Jesus aparece dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, o que você acha que na cabeça do povo a frase "o tempo está cumprido e o reino é chegado" significava? Quando você olha para as promessas do Velho Testamento, em especial a visão que Nabucodonosor tem, ou o sonho que ele tem interpretado por Daniel, registrado lá em Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que ele sonha com uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze e as pernas eram de ferro. E quando Daniel interpreta o significado do sonho, ele diz para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o camarada que comandava nada mais nada menos que o primeiro império de proporções mundiais. Nunca antes na história da humanidade alguém conseguiu dominar o mundo dos seus dias, como aconteceu com o que nós vemos ter acontecido com a Babilônia. Ele é o primeiro imperador mundial. Daniel está diante dele e diz: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Mas ele diz: depois de ti virá um reino inferior ao seu. E o próprio livro de Daniel nos mostra que os medo-persas sucederam a Babilônia no domínio mundial. Então ele está dizendo que naquela estátua, que tem um significado, mudança de metal significa mudança de reino. O livro de Daniel estava sinalizando que haverá uma terceira mudança de metal, da prata para o bronze. E esse bronze representava um terceiro império, a Grécia de Alexandre o Grande. Já há profecias no livro de Daniel sinalizando que seria a Grécia. Mas finalmente havia um quarto império, que nós sabemos veio no formato do Império Romano. Então aquela estátua com 4 tipos de metais significava 4 impérios que iriam dominar o mundo. Mas o que é que o rei viu? Viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra atingia a estátua onde? Nos pés. Cortada sem auxílio de mãos fala de algo que não é humano, fala de algo que é divino, de uma intervenção de Deus. E aquilo era uma referência à vinda do Messias. Aliás, há vários textos nas Escrituras que comparam, o Senhor Jesus com uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina. E aquela pedra cortada sem auxílio de mãos atingia a estátua onde? Nos pés.
Em outras palavras, a profecia estava dizendo: no momento determinado, Deus enviará o Cristo, o Messias. E quando ele chegaria? A Bíblia estava dizendo que ele chegaria nos dias do quarto império, o Império Romano. Quando a pedra atinge os pés, esse é o significado. Mas o que é que acontecia com a estátua? A Bíblia diz que a estátua virava poeira. Quando aquela pedra atingia a estátua, ela era esmiuçada, levada pelo vento, não sobrava nada a não ser a pedra. E a pedra crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: durante um tempo eu vou deixar vocês, os homens, governarem o mundo, até que eu envie a minha pedra, que vai acabar com a brincadeira. E eu, através da minha pedra, vou levantar o meu reino, que vai se estabelecer em toda a terra. Irmão, nós não tivemos nada mais além desses 4 impérios. Nenhuma tentativa recente, nem de Napoleão, nada funcionou. E depois de Roma, ninguém nunca mais dominou o mundo. Porque Deus estava dizendo: essa brincadeira de governar a terra está com o tempo contado. E quando eu colocar fim nessa brincadeira, eu vou trazer meu próprio reino. Agora, Jesus aparece quando? Nos dias do 4º império, e diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. O que é que você acha que a turma estava esperando? Vocês acham que ele estava imaginando um reino espiritual? Não. O que estava na cabeça da turma era um reino físico. Sem desmerecer aqueles apóstolos que largaram tudo para andar do lado de Jesus. Mas o que estava de olho, irmão, era um outro tipo de oportunidade. A Bíblia diz que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vão junto com eles botar uma pressão em Jesus. E diz: Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permita que meus filhos se sentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Seu trono ninguém pode concorrer. Quem se meteu com isso se lascou. Mas os lugares da direita e da esquerda dá para reservar para a família. Em outras palavras, ela está dizendo: deixa meus filhos serem ministros da fazenda e do planejamento. Ou ela está dizendo: deixa a faca e o queijo na mão da família. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que os 10 se indignaram com os dois. Por que se indignaram, irmão? Porque os 10 também queriam sentar à direita e à esquerda. E não tinha lugar para todo mundo. Eles estavam numa expectativa de uma manifestação física. Nós percebemos isso. O texto que eu citei está lá em Mateus 20 e 21, se você estiver anotando. Mas em vários momentos. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus resolveu contar uma parábola, algo que ele fazia sempre. Mas nesse momento, a decisão que ele toma tem um motivo. Lucas 19, 11 e 2 diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aqui ele fala da necessidade de um período de ausência, antes que haja um regresso, onde finalmente o reino se estabeleça. O que é que Jesus está dizendo? O reino físico que vocês estão esperando não será estabelecido ainda. Haverá um período de ausência da minha parte até que eu volte para estabelecer o aspecto físico. Mas Jesus estava mostrando que o propósito da primeira vinda não era estabelecer um reino físico. Aliás, em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele diz: não adianta dizer ei-lo aqui ou ei-lo lá. O Senhor diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Sabe qual era o desafio de Jesus? Fazer com que eles valorizassem a manifestação interior do reino, enquanto a expectativa de todo mundo estava do lado de fora. A palavra de Deus nos declara que certa ocasião Jesus chega na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que os samaritanos, Lucas 9, de 51 a 56, não quiseram recebê-lo. Porque havia uma rixa, uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. E perceberam que a aparência dele era como quem ia para Jerusalém. Aí vem de novo os abençoados do Tiago e do João. Irmão, a Bíblia diz que Jesus apelidou de Boanerges, significa filhos do trovão. Por que você acha que alguém ganhou um apelido desse? Às vezes a gente imagina João, discípulo do amor, e a gente está pensando aquela coisa da transformação depois. Irmão, pensa em 2 camaradas barraqueiros, era Tiago e João. Por que você acha que Jesus chamou ele de filhos do trovão? Quando eles ficam sabendo que houve, que os samaritanos não queriam recebê-lo, eles vão para Jesus e dizem: Senhor, queres que peçamos que Deus envie fogo do céu e consuma esses miseráveis? Se você olhar, irmão, eles tinham até uma inspiração, um motivo para isso. Eu fico imaginando eles lendo os episódios de Elias. Quando Elias está no cume do outeiro e chega um capitão enviado por Acabe junto com os seus 50 e diz: homem de Deus, o rei manda você descer. Elias disse: eu sou homem de Deus, vou te dizer o que vai descer fogo do céu sobre você, os 50.
incinerou todo mundo. Daqui a pouco vem outro capitão com seus 50, homem de Deus, o rei manda você descer, se eu sou homem de Deus, vai descer, já era. Já tinha ido 102 embora. Aí vem um terceiro capitão. Imagina eles colocando de joelho na frente do Elias, dizendo: não mate o mensageiro, eu não tenho nada a ver com isso. E naquele momento, quando ele pede clemência, o anjo do Senhor fala com Elias: agora desce. Imagina esses caras lendo isso e agora todo empolgado. Quando eles percebem que não quiseram receber Jesus, já deu aquele sentimento de vamos dar carteirada nos caras. Com quem que eles pensam que estão falando? Sabe o que Jesus diz para eles? Eles estão fazendo menção de um episódio bíblico. Jesus olha para ele e diz: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar a vida dos homens. E olha que inteligência simples. A Bíblia diz: e foram para outra aldeia. Jesus está agindo assim: eles não querem receber, a gente acha quem recebe. Sabe, querido, às vezes a gente faz muita tempestade quando poderia contornar e resolver as coisas de uma forma bem mais simples. Hashtag fica a dica. Mas sabe qual era o problema deles? O tempo todo, a empolgação com as coisas ligadas ao reino, né? Tudo tem que ser espetacular, tudo tem que ser piromaníaco, tudo tem que vir chacoalhando, agitando, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Atos 1:6, é nesse tempo que restauras o reino de Israel. Tipo, e aí, vamos mandar no mundo ou não vamos? Agora a pergunta a ser feita é: será que só eles é que tinham dificuldade de colocar o foco muito mais forte no exterior do que no interior? Ou a mesma coisa não acontece comigo, com você? Irmão, fala aí, quando a gente sai de um culto onde teve aquele mover externo, visível, barulhento do Espírito Santo, a gente sai e diz: esse culto foi bom. Mas dependendo do que Deus fez, a gente não está falando a mesma coisa. Eu gosto de uma frase que eu ouvi muitos anos atrás: culto bom não é necessariamente aquele que você sai feliz com o pregador, mas às vezes aquele que você sai triste com você mesmo. Porque há formas distintas de Deus agir e operar. E eu não estou dizendo, irmão, que nós vamos deixar de valorizar o barulhento. Eu estou dizendo que a gente não pode dar valor só para isso, em detrimento de outras coisas que são tão importantes quanto, ou, de acordo com o que eu quero te falar, em alguns casos até mais importante do que só o barulho. Dito isso, que o foco só no exterior é errado e que esse é um problema antigo e com certeza afeta eu e você, eu quero que você possa pensar comigo qual é a ênfase do Novo Testamento sobre a manifestação da glória. Ainda que você veja Jesus se transfigurando no monte, ainda que haja manifestações físicas, o foco é um só. E lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, a gente lê: Cristo em nós, ou em vós, Paulo falando para os outros, a esperança da glória. Você pode repetir isso comigo? Diga: Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Paulo está falando dessa glória que é maior do que a glória de Moisés, qual é o foco dele? É quando ele chega no versículo 18 e diz: e todos nós somos transformados de glória em glória, uma glória progressiva, não só permanente, mas progressiva. E diz: somos transformados na imagem do Senhor Jesus. O foco de glória do Novo Testamento vai sempre bater num ponto e numa tecla muito específica, que tem a ver com nada mais, nada menos do que a manifestação ou a formação da imagem do Senhor Jesus em nós. Eu acredito que como igreja a gente precisa crescer muito no assunto das manifestações do Espírito, dos dons, da unção, do poder. Não vou dizer que já chegamos à maturidade, mas pensa numa coisa que a gente ainda fala e que ainda dá ibope. Mas muitas vezes nós agimos quase como se a obra do Espírito Santo se limitasse apenas a manifestar poder e fazer barulho, ainda que seja extremamente importante. Não estou falando contra isso, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar algo que na palavra de Deus vem sendo apresentado num patamar de importância maior do que a unção, maior do que as manifestações, maior do que qualquer outro barulho, que tem a ver com uma obra que precisa acontecer do lado de dentro nas nossas vidas. E isso tem a ver com algo muito específico. Agora, antes de falar dessa questão de Cristo em nós e da glória interior, me permite fazer um panorama rápido aqui. Em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 6, a palavra de Deus fala de um só Deus. A Bíblia diz: o qual é sobre todos, por todos e em todos.
A Bíblia fala de 3 manifestações específicas de Deus nesse relacionamento, a interação dele conosco e de nós para com ele. O primeiro mencionado aqui é Deus sobre. O segundo nível mencionado aqui é Deus por. E o terceiro é Deus em. Eu acredito, querido, de todo o meu coração, que uma das marcas do tempo do fim, de acordo com a pregação de Pedro, lá em Atos no capítulo 3, de 19 a 21, Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Aí ele diz assim: envie ele o Cristo. O que é esse envie ele o Cristo? Não está falando da primeira vinda. Jesus já tinha vindo, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Ele está anunciando a segunda vinda. E ele diz: envie ele o Cristo, o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, independente de qual seja a sua escatologia, sua escola teológica, uma coisa inquestionável é que a Bíblia está dizendo que os céus estão segurando Jesus para que ele não volte, sem que primeiro venha o tempo da restauração de todas as coisas. Então, uma das características que vão preceder a vinda do Senhor é que haverá primeiro um tempo de restauração, como foi profetizado. Então nós precisamos entender: a igreja entra em declínio e decadência. A pessoa não precisa nem ser crente como a gente, vai estudar história e vai estudar um tal de período das trevas, 1000 anos de profunda decadência. E há 500 anos atrás, pelo menos na data que resolvemos marcar, começa-se um movimento mais forte de restauração. Agora deixa eu te dizer, querido, 500 anos depois, essa reforma não está completada, tem muita coisa para ser reformada. Aliás, o Brasil, mais do que avivamento, ele na verdade está precisando de alinhamento, ele está precisando de um abibliamento, de uma volta à palavra. Nós estamos precisando de reforma, nós estamos precisando de ajuste à palavra. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que Deus vem fazendo algumas coisas. Na virada do século XIX para o XX, rompeu um movimento que se espalhou por toda a terra, se tornou imparável, foi o movimento pentecostal. Qual foi a ênfase do movimento pentecostal? Uma restauração de um conceito, de um entendimento e de uma prática por séculos abandonado, esquecido pela igreja. Nós temos poucos registros, casos isolados, às vezes com diferença de séculos entre um registro e outro, de pessoas vivendo a manifestação do poder do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de Deus sobre, está falando da unção, está falando dos dons, está falando de uma capacitação para um trabalho sobrenatural. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, libertar, pregar. Quando a Bíblia fala de Deus sobre, é sempre a unção. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Deus sobre, querido, é a manifestação do poder do Espírito Santo, que nos leva a servir e operar de forma sobrenatural. Quando o movimento pentecostal veio, as pessoas começaram novamente a experimentar o batismo do Espírito Santo. Os dons voltaram a aparecer. E de repente, num pequeno prazo de tempo, toda a terra foi engolida por um mover sem precedentes que se espalhou por toda a terra. Deus estava restaurando um desses níveis de interação que Ele tem conosco, que é Deus sobre todos. Mas os anos passaram e nós tivemos uma outra grande onda da parte de Deus. Na virada da década de 50 para a década de 60, mais uma vez, e agora falando do século 20, uma onda de Deus varreu toda a terra. E esse novo mover não enfatizava agora só o poder e os dons do Espírito Santo, mas ele veio mexendo numa outra área igualmente abandonada e esquecida, que era uma mensagem de fé. Eu creio que Deus usou esse movimento para restaurar o segundo nível de interação com Ele. O primeiro já havia começado, Deus sobre todos, mas o que nós começamos a experimentar foi algo especial nessa área de Deus por todos. Paulo escreve e diz aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está falando de Deus em nosso favor. E um movimento de fé se espalhou pelo mundo inteiro. Alguns o chamam de movimento Palavra da Fé, outros não dão nome nenhum, mas alguns chamam de um movimento carismático, porque agora falava não só da unção, não só dos dons, mas uma mensagem de fé se espalhou. E junto com a restauração daquilo que é genuíno, é lógico que também veio as suas distorções. E nós temos aberrações no movimento neopentecostal brasileiro, que são origem de uma coisa legítima que Deus estava restaurando, uma mensagem de fé. E essa mensagem de fé, querido, veio mexendo com muita gente, veio despertando as pessoas a entender o lugar que elas têm no Senhor, o que elas podem desfrutar da parte dele.
Porque algo que eu e você precisamos entender, querido, é que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Uma pessoa não é curada só porque precisa de cura, assim como alguém não é salvo só porque precisa de salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não adianta só necessitar de salvação, tem que se crer para receber aquilo que se precisa. E a mensagem de fé começou a nos fazer entender não apenas a salvação, mas os seus benefícios, a nossa posição nele. Jesus elogia uma mulher dizendo: grande é a sua fé, uma cirofenícia. Quando ela procura Jesus, ela leva 3 nãos de Jesus. Ela começa clamando e Jesus diz para a turma: manda embora, não vou atender. Ela chega, se prostra, e Jesus ainda está fazendo vista grossa. Os discípulos dizem: Senhor, se não vai atender, manda embora, está ficando ruim para nós. Aquela mulher, quando clama para Jesus, Jesus dá o 3º não, diz para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo o quê? Eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma aliança com Abraão e a sua linhagem. Eles, por conta da aliança, são como os filhos na casa, têm direito de sentar e comer à mesa. Você, como gentia, pode transitar na casa, pode ser bem vista, pode ser bem quista, mas a semelhança do cachorrinho, você não tem um lugar nessa família, ainda que transite por aqui. Essa mulher olha para Jesus como quem diz: é tudo verdade o que o Senhor está falando. Mas ela diz: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou tentando usurpar o lugar dos filhos, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar sobra, me deixa pegar rebarba, me deixa pegar aquilo que eles estão desperdiçando. Agora, irmão, olha aqui, a Bíblia diz que Jesus falou: grande é a sua fé, e na mesma hora a filha dela foi liberta. Agora, olhe para cá um instante. Se comendo migalha que cai da mesa já tem cura e libertação para nossa casa, o que não está à nossa disposição quando a gente sentar como um filho na mesa e assumir o nosso lugar e assumir a nossa posição? A igreja precisa do entendimento de fé, o que é interagir corretamente com Deus em fé, e Deus vem restaurando isso. Mas nós estamos na iminência de um grande terceiro mover de Deus, que virá, não porque nós não precisamos de mais nada no sobre ou no por, mas virá mexer talvez na área mais negligenciada e abandonada pela igreja. É o nível de relacionamento de Deus em nós. E eu quero chamar a sua atenção. Eu creio que nessa noite, além de trazer ensino, eu estou trazendo ao coração de vocês uma palavra profética. Eu posso dizer como Elias: eu ouço o ruído de abundante chuva, há um mover do Espírito Santo a caminho. Nós vamos experimentar uma terceira onda e uma grande visitação da parte de Deus, que vai tocar as nossas vidas. Ela não vai mexer só no assunto do Deus sobre, nem só do Deus por, mas ela está nos chamando a entender Deus em nós. O que nós lemos lá em 2 Coríntios 3,18, que fala do Espírito Santo nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. O que a palavra de Deus diz lá em Efésios 4,13, a razão pela qual Ele estabeleceu os dons ministeriais na igreja. Eu acho engraçado que tem um monte de gente brigando para tentar defender que os dons ministeriais são para hoje, e eu acredito nisso. Outro dia alguém me perguntou: pastor Luciano, o senhor crê que o dom do apóstolo é para os nossos dias? Eu falei: por que eu não creria nisso? A Bíblia diz em Efésios 4,11 que Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O 12 diz por quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O 13 dá o prazo de validade, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito. Nós já chegamos até que? Não. Então o dom está aí, irmão. Agora, daí a dizer que todo mundo que está falando apóstolo é outra conversa. Porque Apocalipse 2,2 fala: puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem gente equivocada sobre isso desde muito tempo atrás. Mas que o dom é para o nosso tempo, é. Agora, enquanto a gente fica brigando se o dom é, se não é, nós perdemos de vista por que os dons ministeriais foram dados: para aperfeiçoar os santos, para levar os santos à obra do ministério. Mas a Bíblia diz: até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Irmão, deixa eu te dizer, há um motivo central por trás da redenção. Deus não queria apenas resgatar você da condenação do inferno e garantir carimbar o seu passaporte para o céu. Deus tem um plano durante a sua trajetória nessa terra antes que você chegue no céu. E esse plano e o projeto de Deus é claramente revelado na Bíblia como um só. Romanos 8,29 diz: aos que dantes conheceu, também os predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Deus traçou um destino de antemão para o homem, que era o quê?
manifestar a imagem de Jesus. Querido, o que é que Jesus veio fazer? Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E aqui a palavra de Deus o chama. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. De quem você acha que a Bíblia está se referindo quando fala do último Adão? Vamos continuar lendo? 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, Adão. O segundo homem é do céu. De quem está falando? De Jesus. 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que a Bíblia está dizendo? Que Adão, o primeiro homem, veio para ser um cabeça de raça, uma matriz que reproduziria semelhantes seus. Mas a matriz foi comprometida por causa do pecado, e a reprodução toda também se tornou comprometida. Romanos 5,12 diz: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, bagunçou tudo. E Deus diz: eu preciso levantar um novo cabeça de raça, não comprometido pelo pecado, não alterado na sua imagem, que é a matriz reprodutora de pecado. E aí você tem Jesus sendo concebido, e essa é a essência da redenção, concebido de forma sobrenatural, tem o nascimento virginal, sua entrada sem pecado na terra. Mas ele não apenas entra, ele vence o pecado o tempo todo. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora ele se torna um novo cabeça de raça, para gerar pessoas semelhantes a ele. Quando Jesus fala para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, ele está dizendo para Nicodemos o quê? Depois de dizer: importa-vos nascer de novo, Nicodemos diz: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele diz: não, campeão, quando você nasceu a primeira vez é carne, isso aí está definido, a sua carne reproduz Adão. Mas o que é nascido do Espírito, ele está dizendo: haverá agora um outro nascimento, que vai permitir que, assim como naturalmente você reproduz o que Adão tem, espiritualmente você vai poder reproduzir aquilo que eu vim trazer. Jesus é a matriz que precisa ser reproduzida. Agora, o que é o Evangelho, querido? É não apenas um claro sinal de Deus dizer: sai do seu lugar de pecado, entenda, se aproprie da redenção, mas também o entendimento de que nós devemos nos deixar ser trabalhados, moldados e transformados por Ele. Transformados no quê? Na imagem do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória, diga comigo, glória. Você lembra que é disso que nós estamos falando, ok? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, diga comigo, poder. Agora ele diz: mediante o seu Espírito, no homem interior. Diga comigo, homem interior. Feita essa pequena introdução, quero dizer que o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. Não, na verdade eu esqueci de falar no começo. A palavra de Deus fala de uma ação do Espírito Santo, onde? No homem interior, aonde Deus manifesta o seu poder com uma intenção muito específica: reproduzir e manifestar em nós a sua glória. Vamos continuar lendo? Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, querido, ele não está falando de um pecador que vai se converter e Jesus vai vir morar no coração dele. Ele está falando para a gente crente o tempo todo, a epístola toda. Quando ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, ele está falando da reprodução da imagem de Jesus
que é o sonho e o projeto de Deus para cada um de nós. Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é Cristo ser formado em nós? Quer dizer, quando você converte, ele entra só como o menino que nasceu em Belém, e depois ele vai para a adolescência até virar homem feito. Não, querido. A Bíblia não está falando que Jesus precisa de nenhuma formação, mas a imagem dele tem que ser formada, desenvolvida em você. A natureza dele precisa assumindo controle em você. A reprodução de quem ele é precisa ir aumentando. Eu e você a cada dia precisamos estar mais parecidos com o Senhor Jesus, porque esse é o plano e o propósito de Deus. Irmão, ser parecido com Jesus não é um opcional da vida cristã. Não é que nem se vai comprar um carro, se vir com opcional melhor, se não vier paciência. O plano e o projeto de Deus é que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus. Agora, quando eu e você entendemos isso, nós precisamos reconhecer algo: o responsável por produzir isso nas nossas vidas é o Espírito Santo. É Ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. É Ele que manifesta o poder interior. Agora, quer saber de uma coisa? A maioria de nós quer falar em língua, quer mover nos dons, quer ter as experiências mais mirabolantes com o Espírito Santo, mas não quer deixá-lo cumprir a sua missão e a razão pela qual Ele habita dentro de nós. É quase como se a gente tinha Espírito Santo para fazer qualquer outra coisa. Só essa parada transforma a gente, que nem Jesus, que eu sinceramente, Deus, não acho tão importante. Agora, irmão, é o propósito de Deus por trás de tudo. Agora a pergunta é: se a igreja dos nossos dias desse importância a isso, a gente não teria que estar ouvindo mais mensagem, mais ensino, mais pregação, mais encorajamento sobre isso? Mas sinceramente não dá ibope, porque o foco no que é exterior chama muito mais atenção. Na cabeça imatura e infantil da maioria de nós, é bem mais legal quando o negócio está agitado do lado de fora e a gente não empolga com aquilo que diz respeito ao lado de dentro. Você quer ver na sua vida, para nós não ficar falando mal dos outros, vamos falar mal de nós mesmos. Como nós valorizamos mais o que é exterior do que é interior. Jesus, na mesma oração, modelo que Ele tentou nos dar, Ele nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje, provisão externa. Pensa num trem que o crente obedece. Irmão, o crente vive pedindo dinheiro, provisão para Deus, e ora diariamente. Isso é uma oração diária: o pão de cada dia nos dê hoje, e amanhã eu peço de novo, depois da manhã eu peço de novo. O crente está todo santo dia pedindo pão. Mas na mesma oração Jesus nos ensinou a dizer: e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Minha pergunta, e pelo amor de Deus e de você mesmo, não responda em voz alta: você ora para Deus te guardar da tentação todo dia, como ora pelo pão? A mesma necessidade que eu tenho de todos os dias de pedir provisão, eu tenho de pedir para que eu não ceda à tentação, porque senão isso compromete o processo de transformação na imagem dele. Mas isso aqui eu não faço questão de orar. Quando Ele nos ensina a diariamente na vida de oração declarar perdão, a gente faz isso? Não, a gente ora: pesa a mão naquele miserável, Senhor. Aliás, irmão, pensa um negócio que me cansa, esse gospel vingativo dos nossos dias. A gente precisa aprender a voltar a andar em amor. Por favor, diga amém. A gente precisa, querido, não aproveitar toda oportunidade para ter uma discussão, e às vezes simplesmente dizer: eu amo você no Senhor, eu posso relevar, eu posso passar por cima disso, nós somos um no Senhor, ponto final. Quando, meu Deus, eu preciso terminar. Quando a gente entende a grandeza da obra interior do Espírito Santo, esse é meu ponto final. Quando a gente entende a grandeza dessa obra interior do Espírito Santo, algo vai se tornar revolucionário. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 9. Jesus falando diz: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos parar e dar uma olhada no que Jesus falou.
primeiro lugar, Jesus diz: o cara não é só profeta, é mais do que profeta. E Deus só falou isso de outro camarada na Bíblia, que foi Moisés. Ou seja, pensa num cara que está recebendo moral agora. No entanto, apesar de Deus ter falado a mesma coisa de Moisés, dizendo é mais do que profeta, Jesus bota João Batista num patamar aqui, acima dos outros. E diz: dentre os nascidos de mulher, diz, pega a galera toda de João para trás. E diz: não tem ninguém maior do que João Batista. Sabe o que ele está dizendo? Moisés não é páreo para João Batista. Sabe o que ele está dizendo? Abraão não é páreo para João Batista. Davi não é páreo para João Batista. Daniel não é páreo para João Batista. Elias não é páreo para João Batista. Agora, irmão, vamos pensar. Abraão é o pai da fé, tem uma fé extraordinária. A gente vai lá vasculhar a vida de João Batista, o que você acha? Um camarada que depois que foi preso, manda perguntar para Jesus: és tu mesmo Cristo ou devemos esperar outro? Fala aí. O cara estava no mais alto e perfeito nível de fé. Ele parecia ser bem frágil como eu e você. Moisés operou milagre pra caramba. Você vai dar uma examinada de João Batista e você não vê evidências de milagres no ministério dele. Aí você vai lá e dá uma espiada no Davi, pensa no adorador. A Bíblia nem diz pra gente se João cantou alguma coisa alguma vez ou não. Aí você olha para um Daniel que predisse coisas com poucos profetas. Você vai dar uma examinada de João Batista, irmão, parece que não teve uma revelação do futuro, a não ser dizer: ó, ele é o Cordeiro de Deus que chegou. Não é nem que está chegando. O Elias fez descer fogo do céu, veio arrebentando a boca do balão. O João Batista conseguiu afundar um monte de gente na água e só. Irmão, na real, onde esse camarada é maior do que a turma dele, do que os que vieram antes dele? Só tem uma frase que ajuda você a entender onde ele é maior do que os outros, e que Jesus no final do versículo não está se contradizendo, porque depois Jesus diz assim: mas o menor no reino dos céus. Ele está dizendo: o mais fulamba de vocês é maior do que ele. Só tem um jeito de você entender como João é maior do que os outros e como nós nos tornamos maior do que ele. Quando o anjo do Senhor aparece a João Batista, a Zacarias, o pai de João Batista, ele dá um detalhe de algo que ninguém antes dele nunca teve. Ele pode não ter tido a fé de Abraão, os milagres de Moisés, o fogo de Elias, a profecia de Daniel, a adoração de Davi, mas o anjo do Senhor diz: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. As pessoas no Velho Testamento tinham unção sobre elas, eram ocasionalmente cheias, mas ninguém vivia com a presença permanente do Espírito de Deus dentro deles. Agora sabe o que o anjo está dizendo? Ele está trazendo algo que ninguém antes dele teve. Agora Jesus olha e diz: por conta disso, ele é maior do que todos. Sabe o que ele está dizendo, querido? Muito mais do que teus sinais que essa cambada de homem de Deus teve. Há algo glorioso, é o que Paulo está sustentando em 2 Coríntios 3. É a presença do Espírito Santo habitando em nós. Agora eu e você, diferente de João Batista, ainda podemos nascer de novo, podemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Então ele diz: ele é maior do que a turma, mas o mais fraquinho, o crente mais sem vergonha do meio de vocês pode ser maior do que João Batista. O problema é que nós não temos entendido a grandeza da obra interior do Espírito Santo. A gente quer valorizar só o que é exterior, e eu não quero depreciar o que é exterior hoje. Mas eu quero a semelhança de Paulo dizer: tem algo que é uma glória maior do que aquele barulho que acontece do lado de fora. É quando Deus nos transforma na imagem do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos pensar junto. Eu não estou dizendo que nós temos que escolher, porque Deus não está mandando a gente escolher. A Bíblia diz que Ele é sobre todos, por todos e em todos. A gente tem que ter as três coisas. Mas no início do meu ministério, eu só pregava a parte do Deus sobre unção, poder, dons, e a parte do Deus por fé. Sempre preguei fé. O que demorou para eu entender foi essa parte do Deus em nós e de transformação. Eu compartilho isso no meu livro, O Agir Invisível de Deus. Eu tive um acidente de carro em agosto de 93, que me gerou muita crise, porque sempre tem um amigo da onça, tipo aqueles amigos de Jó, quando você passa um momento ruim que ele quer provar que você está em pecado. Eu tive esse acidente numa viagem que a gente fazia no ministério.
Eu lembro que alguém me perguntou: vocês oraram antes da viagem? Com quem diz, deve ter faltado oração. Eu falei: criatura, a gente não orava só antes da viagem, a gente orava a viagem. No dia do acidente fazia 6 horas que o pau estava quebrando dentro do carro, irmão. Pensa numa reunião de oração ambulante, era aquele carro na estrada. Aí vinha hoje: você tem certeza que não tem pecado? Eu pensava: pecado está para acontecer, a hora que eu vou no seu pescoço, miserável. Mas o problema é que eu fui conversar com Deus. Eu dizia: Senhor, por favor, me diz o que aconteceu. Eu dizia: tenho certeza que isso foi coisa do cão, do Satanás. Mas o diabo só toca em alguém com permissão. Ou nossa, por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. E permissão nossa não é que você acorda numa manhã, num momento insano, escreve um documento, vem por meio dessa, autorizar o miserável do Satanás fazer uma devassa na minha vida. Mas quando a gente peca, quebra princípio, é isso que acontece. Ou, como a gente lê no livro de Jó, tem que ter uma autorização soberana de Deus. E eu fui para Deus em oração e falei: nós dois sabemos que não fui eu que dei a autorização. Como quem disse: só sobrou você. Eu dizia para Deus: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, em última instância, eu apelo em todos os níveis. O Senhor sabe que não fui eu. A minha pergunta para Ele é: por que isso aconteceu? E o problema é que durante mais de um ano, querido, houve silêncio. E Deus não falava nada. Mas 1 ano e 3 meses depois do acidente, eu estava sendo agora ordenado no ministério pastoral, reconhecido à frente de uma igreja. Porque uma das coisas que esse acidente gerou foi uma reviravolta, que me tirou só do itinerante e me levou a cuidar de uma igreja. E na hora que os pastores impuseram as mãos sobre mim e começaram a profetizar, um deles, que hoje, na época, me mentoreava, hoje ele é parte da minha equipe, trabalha comigo, Francisco. E na hora que impôs as mãos para orar comigo, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do meu lado. Ele viu o anjo como você está me vendo, ele ouviu o anjo como você está me ouvindo. O anjo falou para ele: eu fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. E apontou, nós estávamos em 3. Mas o anjo falou para ele: o Senhor quer tranquilizar o seu coração, ele te faz saber que eles estão nas mãos dele, não há motivo para que você tenha medo. Eu entendo hoje o medo dele. Eu fui ordenado com 20 anos de idade, solteiro. Eu brinco, Douglas, que hoje nem eu ordenaria o mesmo ministério. Não, naquela época. Mas o Senhor falou com ele a respeito do assunto. Mas disse, apontou o dedo para mim e disse assim: eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Apontou para mim e falou: quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim: ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não pensa numa coisa que doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Aparece para Gideão, de homem valente. Foi: valeu, hein? Tinha nenhum elogio para mim. Mas o anjo, apontando para mim, falou para ele: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do sucesso. O sucesso se transformaria em fracasso por falta de estrutura. O anjo diz: o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Ele diz: nos próximos anos o Senhor vai tratar profundamente com ele nessa cidade, antes de liberá-lo novamente para voltar a correr o Brasil e as nações. E foi nessa moenda que eu passei, que eu comecei a entender da parte de Deus que existe algo mais do que Deus sobre, algo mais do que Deus por. Existe o Deus em nós, algo que tem que ser trabalhado dentro de nós. Então eu não vou dizer que você tem que escolher entre um e outro, porque a gente precisa de tudo. Mas se tivesse que escolher, só para você tentar entender a importância, Paulo dá a dica para nós. Ele diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, Deus sobre. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, Deus por, mas não tiver amor, a reprodução dele em mim, não adianta. Não adianta. Então a obra só estará completa, querido. Eu acho que nós só vamos poder falar de avivamento quando a gente dizer além da unção, além da fé. Agora nós estamos nos tornando verdadeiras cópias do Senhor Jesus nessa terra. Porque essa é a ideia, esse é o plano desde o início. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor Jesus diz: naquele dia, alguns vão estar diante de mim dizendo: Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, Deus sobre. Mas ele vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Sabe o que ele está dizendo?
ter Deus sobre vocês, unção e poder na terra, não significa que vocês me representam. Quando existe pecado em vocês, quando não existe a reprodução da minha imagem, eu olho para vocês e digo: não conheço, vocês não me representaram na terra, porque eu esperava mais do que poder, eu esperava a reprodução da minha imagem. Quando a gente começar a perceber isso e a ficha cair, nós vamos entender que a mais gloriosa manifestação do Espírito Santo que eu e você podemos viver, e que vem os dons, e que vem uma fé maior, mas a mais gloriosa manifestação do Senhor nas nossas vidas é a reprodução da imagem de Jesus em nós. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Querido, olhe para cá um instante. Mesmo que em algum momento eu possa ter sido contundente, eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu espero ser um instrumento de Deus para te ajudar a enxergar algo, a enxergar e perceber algo extraordinário que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu sei que nós não podemos nos estender nem fazer muito barulho agora, mas tudo que Deus precisa é de um minutinho de bobeira da sua parte, onde você baixa a guarda e onde você diga: Espírito Santo, eu quero descobrir esse poder interior, essa glória. Irmão, eu tenho visto tanta coisa extraordinária de Deus na minha caminhada com o Senhor, no meu ministério, e eu sou grato. Mas o que eu mais quero é me parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Sabe, é tão gostoso quando os dons entram em operação, quando tem sinais. Mas o mesmo Deus que opera sinais de forma sobrenatural, Ele precisa nos transformar pelo mesmo poder. A gente tem que se deixar, não é Ele que precisa nos transformar, a gente tem que se deixar ser transformado por Ele. Eu não quero apenas voltar de um culto glorioso de avivamento e de repente falar com a minha mulher em casa de uma forma que não reflete o Senhor Jesus. Eu não quero apenas experimentar a glória no ambiente de avivamento, mas depois negociar ou namorar de uma forma que não honre o Senhor Jesus. O que eu mais quero é reproduzir a imagem dele. E nos últimos anos minha oração tem sido: Senhor, eu preciso ser moldado, eu preciso ser trabalhado lá de dentro. E se nós aprendermos dia a dia a ir ao Senhor e reconhecemos a grandeza dessa obra do Espírito, a importância, e começarmos a entender o quão glorioso é esse projeto de nos transformar na imagem de Jesus, nós não apenas vamos ser diferentes, transformados de glória em glória na imagem do Senhor, mas à medida que todos nos permitimos ser transformados, nós vamos trazer uma revolução nessa terra. Os cristãos não foram chamados de cristãos só porque pregavam, só porque curavam enfermos. A palavra cristão no português, por causa do ão, soa aumentativo para nós. O significado que essa palavra tinha é como se as pessoas se referissem a eles dizendo: vocês são pequenos cristos, vocês são cópias, vocês são réplicas de quem Jesus é. E sabe o que é interessante? Não foram eles que se chamaram de cristãos, foram os ímpios que chamaram eles de cópias de Jesus. E hoje em dia a gente se chama e não convence ninguém. Algo precisa mudar. Nós precisamos reconhecer que essa é a essência do plano de Deus. 1 de João 2,6: quem diz estar nele deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21 diz que nós temos que andar nas suas pegadas. A vida cristã não é outra coisa a não ser reproduzirmos a imagem do Senhor Jesus. Eu não creio que Deus levantou Douglas só para agitar a moçada num movimento qualquer. Eu creio, Douglas, que isso é parte de um movimento profético do nosso tempo. Despertar as pessoas para entender o que é reproduzir a imagem dele. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós reconhecemos que muitas vezes botamos o foco só no exterior. E não significa que o Senhor não queira fazer isso, nem que a gente não precise.
Mas nós não queremos nos empolgar com o que é exterior. Nós queremos entender a grandiosidade da obra interior do Espírito Santo. Nós queremos entender esse poder interior transformador. E nós clamamos por isso. Ah, Senhor, nós clamamos por isso. Em nome de Jesus. Espírito Santo, se você não abrir os nossos olhos, se o Senhor não trouxer a revelação, terá sido só um discurso, uma palestra, e nós clamamos por mais, muito mais do que isso, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, traz revelação, entendimento espiritual, e que o Senhor encontre em nós resposta, que o nosso coração seja achado vulnerável à aplicação da Tua palavra, que haja em nós correspondência, e que um verdadeiro exército que reproduz a Tua imagem e a Tua natureza seja levantado nessa terra, e que nós sejamos parte dele. Nós clamamos em nome de Jesus. Fala com Ele, querido, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas apenas deixe que o Espírito Santo te envolva por alguns instantes. Nós clamamos pelo poder interior, Senhor. Nós clamamos pelo poder interior, o poder do Teu Espírito no nosso íntimo. Sopra sobre a Tua igreja, não somente sobre nós neste lugar, sopra sobre a igreja brasileira nesses dias, sopra sobre as nações. Que venha um terceiro grande e intenso mover do Teu Espírito, nos levando não só a entender Deus sobre todos, não só a entender Deus por todos, mas o Deus em todos, a glória interior, o poder interior, a transformação interior, em nome de Jesus. Nós temos somente um clamor: nos faz parecidos com Teu Filho, Senhor. Nos faz parecidos com Teu Filho, Senhor. Nos faz parecidos com Teu Filho, Senhor. Forma Cristo em nós, para que possamos formar Cristo nas pessoas ao nosso redor, Senhor. Forma Cristo em nós, verdadeiras cópias de Cristo espalhados por essa nação, Senhor. Que as pessoas reconheçam Cristo em nós, que a gente suma e que Ele apareça em nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.